Oi Rafa, beleza? Estou aqui com as 3 páginas que você mandou para mim. Deixa eu só te mostrar uma coisa antes da gente começar, que é o seguinte, eu não sei até onde você conhece da parte de gráfica e tal. Mas se você olhar aqui, essa imagem está em RGB. O que significa isso? Ela está em 3 canais, que são os mesmos canais que a gente usa na televisão e em vídeo, né? Red, Green, Blue, tá? Red, Green, Blue, forma RGB. Na gráfica você vai usar um outro padrão, que é esse padrão aqui. Ou é Grayscale, ou a CMYK. Vamos supor que a imagem seja colorida, um GB colorido, então CMYK. Vamos transformar aqui em CMYK. Tá? Então você vai ter aqui 4 canais, cian, magenta, amarelo e preto. Okay? Uma mescla disso vai te dar esse tom de cinza aqui. Só que na gráfica, o que vai acontecer? Isso não vai ser impresso na cor preta apenas. Né? No preto da gráfica vai ser isso aqui. Então, na junção de todas vai ficar um cinza meio estranho. Então, como é que a gente faz quando você vai imprimir um gibi ou um impresso qualquer que seja preto mais cor? A gente trabalha só em um dos canais, que é o preto. Tá? Então, como é que eu faço? Eu trabalho no modo Grayscale, ok? Por quê? Aí você fica com um único canal de cor. Legal? Então isso aqui está tudo num canal de cor só. Vou selecionar tudo, né? Ctrl A, Ctrl C, vou copiar. Vou abrir um novo quadro aqui, beleza? E vou transformar em CMYK. Então agora eu tenho um arquivo com os 4 canais aqui, cian, magenta, yellow e black. Aí eu vou no canal do black, certo? Abro uma nova camada aqui. Eu vou no canal do black, só do black, e dou um paste nele. Dou um colar aqui, tá? Na verdade eu vou colar ele aqui, né? Vou colar aqui, Ctrl V. Ele está em todos os canais, certo? Vou no canal do black e dou um passe nele aqui. Então agora eu tenho ele no canal do preto. Vou no canal do amarelo e deleto. No canal do magenta deleto, no canal do cian deleto. Então eu tenho uma imagem agora 4 cores, só que essa parte aqui, o seu traço está só na camada de preto. Dessa forma você consegue fazer aqui depois, criar novas camadas e colorir esse desenho sem afetar a cor do preto. Entendeu? Vamos supor que eu vou pintar essa pedra aqui de vermelho, tá? Tem que estar com todos selecionados, né? Deixar isso aqui em multiply, significa que ele vai somar esse canal ao de baixo, é como se esse canal ficasse transparente, tá? E aí eu posso pintar aqui da cor que eu quiser. Então vamos, sei lá, calcular aqui. Eu pintar essa pedra de vermelho, tá? Selecionar, inverter, tá? Beleza? Então se você vai ver aqui que ele tem o preto está por cima e o vermelho está por baixo. Como é que isso fica nos canais? No canal do preto fica só isso. No canal do amarelo fica colorido, porque o vermelho é composto de amarelo e magenta. No do magenta também está aqui, certo? E o cian está lá, provavelmente tem um pouquinho do cian, nem não ficou nem nada no cian. Então é um vermelho puro, tá? Então quando você junta os canais aqui, você vê uma prévia da cor. Quando você vê canal por canal, ele vai ficar preto, que é exatamente o que a gráfica precisa para gravar as chapas, né, da impressora. Então, para cada cor, vai ficar em preto, isso vai ficar gravado na chapa metálica lá, que é o que vai capturar a tinta e passar para o papel, tá ok? Então isso aqui é um arquivo CMYK em 4 cores, tá? Isso é que você vai precisar fazer depois de pronta a HQ, tá? Então você não precisa mexer com isso agora, mas você vai precisar, depois de tratar a sua imagem, deixar o desenho legal e tal, transformar num arquivo CMYK e fazer exatamente isso, tá? Pegar o seu desenho todo em preto e branco e colocar aqui. Colocar dentro dessas camadas aqui, tá? Canais, ok? Então, canal do preto, canal do amarelo, magenta e cian. Isso aqui é para você dar saída. Eu vou abrir uma que eu fiz aqui para te mostrar como é que eu estruturo para fazer. Isso pode te ajudar na estruturação das próximas, beleza? Cria um atalho, acho que eu tenho ela aberta aqui. Isso aqui é uma página que eu fiz, tá? Então você vê, ela está no Gray, ou seja, é um arquivo em Grayscale, que tem uma única camada, ou seja, um único canal de cor. Então,
Eu não corro o risco de estar desenhando aqui e estar gerando outras cores. Está simplesmente em preto e branco. Tá? Então, esse desenho é colorido no final, mas essa aqui ó, é a base do meu desenho. Vou te mostrar como é que eu montei as camadas dele para desenhar. Então, isso aqui são canais de cores, isso é uma coisa. Isso aqui são camadas de desenho que você vai usar. Eu uso várias camadas. Então, mostrar aqui a primeira camada que eu uso, que é o fundo branco que eu deixo. Tá? Aí eu transfiro o meu rascunho para cá. Tá? Esse aqui é um rascunho que eu fiz, um rascunho bem tosquinho. Tá? Um rascunho tosco. No rascunho, o que eu faço? Eu minimizo a opacidade aqui. Ó. Você vai ver que aqui nessa janela você tem camadas, canais e linhas. Isso aqui eu vou te mostrar depois para que serve. Tá? Então você tem aqui as camadas. Nas camadas você tem a opacidade dela. Então você pode deixar a opacidade dela maior ou menor. E aqui onde está escrito normal, você tem, se tiver em inglês está normal também, mas acho que é normal que fica em inglês também. Em português acho que é normal também. O meu aqui está em inglês. E você tem várias formas de transferência, ou seja, de como esta camada lida com as camadas que estão embaixo. Imagina que você tem um monte de acetatos, um em cima do outro. Cada camada dessa é um acetato. E aí, dependendo do tipo de modo de transferência que você usa aqui, ele vai dar um resultado embaixo, quando você trabalha com cor. Multiply significa o seguinte, que ele vai ficar transparente. É como se fosse um filme fotográfico que soma a cor de baixo. Então, se eu tiver alguma coisa aqui embaixo, um cinza, por exemplo, tá? Vou fazer aqui um quadrado cinza aqui, tá? Ver se ele vai, né? Foi. Tá, então, vou pintar aqui um quadradinho cinza, beleza? Você percebe que a cor aqui, ó, ela está somando na de baixo. O cinza aqui no traço está mais claro aqui e aqui está mais escuro. Por quê? Porque ele está multiply. Se eu colocar em normal, o tom de cor não vai mudar. Quando eu coloco multiply, ele soma. Vou até colocar ele assim, um pouquinho mais escuro para você ver. Tá? Ele está somando a cor de baixo. Se eu duplicar essa camada com multiply, por exemplo, ele vai ficar mais escuro, porque está somando uma camada com a outra. Se eu colocar normal, a cor volta ao normal. Entendeu? Porque não tem mais transparência nessa imagem. Tá? Então, eu uso aqui multiply para fazer o meu rascunho, normalmente eu deixo em multiply e deixo uma opacidade mais baixa, beleza? Então isso aqui é a minha base de trabalho. Quando eu vou desenhar, eu já tenho aqui a base da página, certo? Então o que eu normalmente faço? Eu crio as molduras. Moldura que eu faço é simples, vou apagar todas as camadas aqui. Então eu faço uma coluna para ter a largura, duplico essa coluna e vou colocando ela onde eu preciso. Certo? E aqui em volta, né, eu faço uma moldura geral. Depois, eu pego vou até apagar esse fundo branco para ficar mais fácil. Tá? Então, criei a coluninha, já com o branco ali no meio, tal, para poder dividir a história. Faço aqui a moldura. Depois disso, eu faço isso aqui. Ó. Eu pinto de branco, onde eu quero que tenha emendas. Onde aparece de traço ali. É mais fácil para mim pegar o branco e pintar ali. Pronto, eu já tenho a minha caixa. Pego essas camadas todas, né? Elas estão assim, né? No começo elas estão assim, quando eu faço. Elas estão fora de uma pasta, né? Elas estão assim, soltas. Aí eu seleciono todas e venho aqui nesse botão aqui e crio uma pasta. Então tudo fica agrupado dentro de uma pasta. Aí eu dou o nome que eu quero, moldura. Moldura. Dá 2 cliques que ali fica editável o nome, tá pronto, beleza. Então estou com minhas molduras aqui. Vou fazer o meu quadro 1 ali, tá? Por exemplo, ou quadro 2, né? O quadro 2 está mais fácil, porque tem um exemplo interessante aqui. Então eu estou com um rascunho aqui, meu fundo branco para me ajudar a enxergar. Aí eu vou desenhar. Eu desenho tudo separado. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Bluesman, que é o carinha aqui, no começo, eu vou apagar todos, né, para a gente começar do zero aqui. Então eu tenho aqui o trem. Esse aqui é o quadro 1, peraí, desculpe, quadro 2. Tá aqui, as várias camadas, tá? Então pego essa camadinha aqui, é o meu fundo lá, foi a última que eu fiz. O carinha pulando aqui, então fiz o cara pulando separado,
entendeu? Desenhei só esse cara. Por que eu faço dessa forma? Porque se eu quiser modificar a posição dele depois, sei lá, não gostei, não ficou legal, preciso deixar um pouquinho mais virado, ou pô, o tamanho dele está irregular em relação aos outros, eu preciso mudar o tamanho. Dou um Ctrl T aqui, aperto o Shift para não distorcer e eu consigo reescalar isso, reajustar o meu desenho. Com isso você consegue mais liberdade de trabalho. Uma outra coisa que eu faço também, fiz o desenho lá, certo? Desenho o traço do cara. Aí eu faço uma camada de branco embaixo. Por quê? Porque aí eu consigo movimentar esse cara por cima dos desenhos que estão por trás. Então eu tenho meu cenário lá, eu consigo mexer ele aqui e eu não preciso ficar apagando o que está atrás, ele já está junto, entendeu? Já tem um fundo branco. E aqui você tem essas duas correntinhas aqui, tá vendo? Significa o seguinte, você junta duas camadas e clica na corrente. Tá? Se eu não fizer isso, eu consigo separar o branco do preto lá, tá vendo? Então, eu junto o que eu quero que fique sempre unido e aperto minha correntinha. Com isso, se eu pegar sem querer aqui o branco, tudo bem, o preto vai junto. Se eu pegar o traço preto, o branco vem junto. Eles ficam fixados um no outro, tá? Então isso é uma coisa que ajuda. Deixa eu botar o fundo branco de novo para melhorar a visibilidade. Então, aí eu desenhei isso. Aí desenhei aqui o bloqueio, né? O bloqueio do trem lá. Vou botar esse cara de novo no lugar aqui. Aí depois eu tenho aqui o outro pedaço, que é o carinha com a boca machucada. Então você vê que ele está maior, tá? Eu poderia ter feito no bloqueio aqui o fundo branco também, poderia modificar a posição desse cara depois. Então com isso você consegue fazer aos poucos, entendeu? Você consegue fazer cada etapa numa camada separada, isso te dá uma liberdade maior de você reajustar e rediagramar o teu quadro de uma forma melhor. E aqui é o fundo lá, tal. Beleza? Então isso aqui é a forma que eu faço para estruturar. E aí depois que eu tenho o quadro, todas as camadas do quadro prontas, eu junto tudo, vou lá e crio um novo grupo, né? Seleciono tudo, coloco aqui na pastinha, né? Jogo para essa pastinha, vai gerar uma nova pasta aqui e dou um nome, que é o quadro 2. Então tem o quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4. Beleza? O quadro 1, aliás, está tudo apagado, né? Então com isso eu consigo mexer cada elemento sem grandes problemas. Esse aqui é o da frente, essa aqui é, por exemplo, essa arandela aqui, eu não lembrava o nome, botei arandela, nem sei se o nome está certo. Esse efeito aqui do suporte do telhado. Pô, eu criei o primeiro lá, beleza, tá ele aqui, certo? Eu preciso que isso seja recorrente, tenha várias. Então, pô, eu copio, duplico isso aqui, duplico essa camada, eu tenho já mais uma. Aí eu reescalo ela, pronto, já tenho mais outra aqui. Então com isso você ganha tempo de fazer. E alguns elementos você pode duplicar, entendeu? E tudo editável, ou seja, isso aqui é a estação, esse aqui é o trem, pô, sei lá, não gostei, o trem está muito perto lá, eu quero esse trem menor, beleza, eu vou aqui e reescalo só esse trem, deixo esse trem menorzinho, mais para lá, mais longe, lá. Aí só dou uns retoques ali em cima, entendeu? Ou sei lá, não gostei, esse trem não pode estar chegando aqui ainda. Eu vou lá, apago esse trem e faço um novo cenário aqui. Né? Você tem uma certa liberdade. Então essa é a forma que eu estruturo. Eu acho que isso pode ser interessante para você. Então isso aqui são as camadas e você vê os canais todos estão num único tom de cor. Tá? E você vê que é tudo preto e branco. Tá? Você tem poucas áreas aqui que tem um cinza. Porque quanto mais limpo for, melhor para você tratar a cor depois sem sujar essa cor. Tá? Como é que você vê isso aqui? Existe qual o tom que está esse preto? Né? Existe aqui no Windows, aí deve estar em janelas em português, você tem essa janela Info, tá? F8, Info, que é essa janelinha aqui. Tá? Ela te dá aqui as informações do arquivo que você está trabalhando. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele me mostra quanto que eu tenho em CMYK, tá vendo? Eu tenho aqui o K, que significa que é o Black, que é o arquivo que eu estou usando aqui, que é só Black. Ele já me dá um preview aqui de como ficaria em CMYK para chegar nessa cor. Tá? A posição do cursor, que é esse XYZ, tá? E altura e largura. Então aqui eu sei, está com 100% de preto lá, tá? Quando eu passo aqui. E aqui está com 100% de branco, ou seja, 0K, 0 preto. Beleza? Isso aqui é só para você ter uma ideia de como é que funciona
como é que eu faço isso aqui. Eu tenho essa HQ colorida aqui, deixa eu mostrar ela depois colorida, uma página, é a mesma página, né? Essa página está em baixa, mas é o suficiente para você ver como ela fica depois. Tá? E todas as cores também, depois eu transfiro lá para a camada de preto e tal, e fiz a cor aqui depois. Se eu passar o mouse aqui, ó, na linha preta, você vê, tá aí, no caso ela está em RGB, tá? Mas se você pegar a minha versão em CMYK, esse traço está todo em preto, cada cor está na cor que eu fiz, então eu consigo mudar essas cores depois sem afetar o resto do desenho, entendeu? Eu quero mudar a cor só de um personagem, está tudo separado, então eu trabalho tudo em camadas para poder ter liberdade depois de fazer alterações, que é uma coisa que é útil quando você faz um trabalho sob encomenda, ou mesmo para você, tá? Se você queira mexer alguma coisa, se queira mudar o roteiro, etc. Ou trocar um personagem, por exemplo, você vai mexer só naquele personagem. Então é uma forma mais organizada de trabalhar do que fazer ela toda numa única página desenhada. Mesmo que você desenhe tudo à mão, desenha cada quadro num arquivo separado e monta isso depois. Fica muito mais simples. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu dar um reset aqui, só para a minha área de trabalho ficar no meu padrão aqui. Beleza? Vou apagar minha pedrinha lá. Tá. Então esse aqui é o arquivo que você tem. Primeira coisa, você vai transformar essa imagem para ter um canal só, né? Para trabalhar o preto aqui. Então você vai em Image, Grayscale. Lá tem aqui, você tem um arquivo só, tá? Uma camada só e um canal só. O que eu faço quando eu estou tratando? Eu copio, faço uma cópia e mantenho uma cópia como original, tá? Porque se der qualquer coisa errada, eu tenho como partir do zero de novo. Então eu vou trabalhar esse cara aqui. Para você ter isso preto e branco, você tem várias ferramentas que você pode usar. A mais simples é essa aqui. Imagem, ajustes, levels. Aqui você vai controlar uma ponta da escala, ou seja, o quanto de preto vai ter. Tá? Você vê que está cinza, né? Quando você se aproximar disso aqui, ele vai te colocar a parte mais escura do desenho, no mais preto. E aqui é a outra ponta, que é o mais claro. Então você consegue chegar em branco e preto. Quanto mais junto esses dois aqui, mais preto e branco ele fica. Menos detalhes, menos tons de cinza ele tem. O problema é que ele acaba serrilhando mais. Esse é um jeito. Você pode fazer a mesma coisa com outras ferramentas, como curvas. É a mesma coisa. Tá? É como se fosse o Levels, tá? Só que usando curvas. Então você consegue trabalhar melhor meios tons. Quem não está habituado com essa ferramenta tem dificuldade. E o mais simples aqui, que é o brilho e contraste. Você pode reduzir, aumentar o brilho para você ter o branco, aumentar o contraste, ou seja, a diferença entre uma cor e outra. Tá? Fazendo isso aqui você consegue deixar isso mais preto e branco também. Tá? Eu uso o Levels, que eu acho que é o mais simples. Tá? Então para mim é o mais simples. Eu venho aqui, jogo isso mais para cá, jogo um pouquinho mais para cá, eu tenho preto e branco. Como eu tenho a tecla Info ali, eu consigo passar e ver. Legal, eu tinha, se você olhar aqui na tecla Info, onde está o K ali, o preto, está mostrando 1312 tá? O que é esse 1312? É a cor original. É como está antes desta regulagem de levels que eu estou fazendo. E o 0 significa como está depois da regulagem. Ok? Então vamos lá. Não tem regulagem nenhuma. Tá, 11, 12, ou seja, tem 12% de preto aqui. Se você for mandar isso para a gráfica, vai ficar tudo acinzentado. Quando eu vou e faço o ajuste do Levels aqui, ele vai me dizer como é que está depois. Como eu não fiz nenhum ajuste ainda, está tudo igual. 13, 13, 10, 10, tá vendo? Aí eu venho aqui, eu quero que esse fundo aqui, ele seja branco. Então eu venho aqui, na ponta direita aqui, ó, ainda não está branco, ainda está aparecendo 1, 2 tal. Então eu preciso que ele seja um pouco mais branco. Ó, agora é legal, zerou. Então eu sei que o fundo está branco. Eu quero que a parte preta seja 100% preta. Não está. Está 75 e está indo para 88. Então eu venho um pouco mais para cá. Opa, estou com 93. Opa, estou com 100% de preto, 100% de branco. Legal, estou com o que eu preciso. Esse do meio vai mexer nos meios tons. Tá vendo esses cinzas que você tem aqui? Se você mexer aqui, ó, ele está mexendo nesses meios tons. Tá
É óbvio que ele também vai mexer na parte mais escura, mas você consegue reduzir esses meios tons aqui. Tá? Se você estivesse trabalhando em camadas, essa parte cinza sua de estrutura que você fez aqui, limite de página, estaria numa camada separada. Então você não teria esse problema. Tá? Então isso aqui é um jeito. Então vamos supor que eu fiz isso aqui, considerei esse aqui ajuste e tá legal. Aí eu quero melhorar aqui contornos e tal. Cara, não tem muito jeito, é fazer na mão. Então, vai fazer. Eu uso aqui uma mesa Wacom, tá? Aquelas mesinhas de estadura comum, tá? Eu consigo fazer um traço mais leve, mais grosso, mais fino e tal. Então, aí o negócio é consertar aqui mesmo. Deixa eu só voltar aqui um passo atrás. Aí você consegue consertar e melhorar esse traço na mão. É um desenho. Entendeu? Não tem muito o que fazer. O que você pode fazer para melhorar, por exemplo, os contrastes aqui, os limites. Tem um efeito, deixa eu pegar um pedaço aqui para te mostrar. Se é a pedra mesmo. Vou selecionar esse pedaço aqui. Filtro, Sharpen, um Sharp Mask. O que esse filtro faz? Ele aumenta a diferença entre os tons de cor que você está trabalhando. Então, visualmente, ele vai te dar o quê? Uma definição melhor do seu traço. Tá? Então, aqui você tem o normal, que é o seu... Até o preview aqui, né? Você tem um preview aqui. Se eu aumentar aqui, ele vai te mostrar como é que ele vai ficar, entendeu? Quanto mais radius eu coloco aqui, mais forte é esse efeito, tá? Beleza? Então eu consigo aumentar os contrastes disso e isso vai fazer com que os contornos fiquem mais definidos, tá? Fiquem mais sharp. Então é isso. E aí você mexe nisso aqui. O que eu uso sempre é menos de 1 pixel, tá? 0,5 por exemplo, tá? Porque aí não afeta tanto o desenho e por volta de 100% aqui, tá? Se você olhar o teu desenho que é original, os tons de cinza sumiram um pouco mais e ficou mais definido o seu traço. Beleza? Olhando aqui no 100%, tá? Como estava antes, como ficou. Não sei se você consegue perceber a diferença aqui. Mas é isso. Fica mais definido o traço. Isso é uma forma de você fazer. E com isso você já melhora. Esses traços, por exemplo, aqui que você fez a explosão, como eu faria. Tá? Eu faria da seguinte forma. Primeiro eu coloco uma camada de branco aqui por baixo. Né? Crio uma camada de branco para poder enxergar melhor aqui o que eu estou fazendo. O que eu faço é o seguinte, usando uma mesa digitalizadora, né? Ou mesmo no papel. Eu faço isso aqui. Bem tosco aqui. Então eu tenho esses meus esquivos. Ctrl T, eu consigo distorcer isso, tá? Apertando o Alt, o Ctrl, você tem alguns comandos aqui que te permitem deixar isso simétrico, te permitem distorcer esse troço. Ctrl T, eu consigo girar. Aí eu faria isso aqui. Eu faria esses efeitos aqui todos separados. Mesmo que eu tivesse desenhado à mão, eu escanearia isso separado. Aí eu venho aqui e duplico isso aqui. Com isso eu teria um controle melhor desses efeitos do fundo. E se eles estivessem numa camada separada, ficaria muito mais fácil, você concorda? Então se eu tivesse isso aqui, por exemplo, só os personagens aqui, tá? Se eu tivesse só esses personagens aqui, tá? C, Ctrl V, eu tenho só os personagens. E todo esse efeito aqui que está em volta num desenho separado, bom, fica muito mais fácil para eu poder trabalhar. Fica muito mais simples para mim. Porque eu tenho meus personagens aqui, eu tenho os meus tracinhos aqui, pô, não gostei, ficou muito grande. Tal. Aqui modifico. Entendeu? Quero isso mais esticado, quero mais para longe. Eu quero que isso aqui represente mais o chão, eu quero que a explosão apareça mais no chão. Você consegue ter uma capacidade de trabalhar e assim, reaproveitar pedaços da imagem mesmo. Você reaproveita os seus próprios pedaços de imagem. Então com isso você trata melhor, tá?